Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gabriel Lima e esse daqui é o canal Line Tech. E no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a função C do Excel. Eu tenho certeza que em algum momento você já precisou utilizar essa função e muitas vezes ficou com dúvida de como utilizá-la. Então, no vídeo de hoje, você vai aprender um pouquinho mais sobre ela. Mas antes da gente continuar, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Se inscreva aqui agora, ative as notificações, deixa o seu like e faça os seus comentários. Beleza? Eu posso contar com vocês? Então se inscreve agora. Estou aguardando você se inscrever, beleza? Então vamos lá. No vídeo então de hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a função C. Então sem mais delongas, eu vou estar indo direto para a tela do meu computador para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre essa função. Vamos lá? Muito bem, pessoal, agora aqui na tela do nosso computador a gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre como utilizar a função C. A função C do Excel, que é uma função da biblioteca de lógica, de funções lógicas. Eu tenho certeza que essa função vai ser muito útil para que você possa aplicar em suas planilhas. Em algum momento você vai precisar fazer uma verificação de condição dentro da sua planilha e você vai precisar utilizar a função C. A aplicação dela é muito simples. Então a gente vai estar aprendendo um pouquinho aqui agora sobre como utilizar a função C. Eu criei aqui um exemplo para que a gente possa estar fazendo essa aplicação dessa função. Essa função ela permite a gente estar verificando diversos operadores. Aqui eu só coloquei alguns deles, mas dentro da função C eu consigo utilizar outras funções também. Enfim, a aplicação dela é imensa. Então aqui eu coloquei só alguns operadores de exemplo que a gente vai estar utilizando aqui nesse vídeo de hoje. Então para isso, deixa eu colocar aqui nos meus parâmetros, só para a gente poder exemplificar. Como eu já disse, existem duas formas de a gente inserir uma função dentro de uma célula, que é digitando o sinal de igual e digitando o nome dessa função. E a outra forma é eu vindo no meu menu de navegação, na barra de fórmulas e procurando por essa função. No caso aqui da função C, ela está dentro da biblioteca de funções lógicas. Então está aqui a função C. Então para o nosso exemplo eu vou fazer diretamente aqui. Vou digitar então o sinal de igual. Depois disso, antes da gente começar, eu vou passar alguns parâmetros aqui. Deixa eu estar inserindo dois números qualquer aqui só para a gente poder estar exemplificando. Então eu vou estar digitando aqui na minha célula E3 o sinal de igual, chamando a função C. A gente verifica aqui então que ela traz para a gente uma descrição. Então a função C ela verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se essa condição for verdadeira. E retorna um outro valor se essa condição for falsa. Ou seja, ela vai fazer a verificação de uma condição que eu vou passar como parâmetro. Se essa condição for verdadeira, ela retorna para mim um valor de verdadeiro. Se essa condição for falsa, ela vai retornar para mim um valor de falso. Então aqui eu vou abrir o parêntese. Então o primeiro parâmetro que ele me solicita é um teste lógico. É justamente a verificação que eu preciso fazer. Nesse exemplo, a gente vai estar fazendo a verificação desses dois parâmetros aqui. Como assim? Por exemplo, eu vou colocar aqui o seguinte: se o meu teste lógico, o parâmetro 1, utilizando os meus operadores, for maior do que 7, então fiz o meu teste lógico. Estou dizendo, se o meu parâmetro de 5, que é o parâmetro 1, é maior do que o meu parâmetro 2, que é o valor 7, dou ponto e vírgula. Então ele vai, o segundo item, o segundo parâmetro que ele me pede. Se esse meu teste lógico for verdadeiro, o que você deseja retornar? Eu posso estar fazendo esse retorno de duas maneiras. Retornando um texto diretamente,
Aliás, são diversas formas, eu posso dar diversos retornos aqui, inclusive chamando outras funções. Então eu vou digitar aqui, se eu for fazer isso diretamente, colocando aqui, eu desejo que volte o valor de sim ou não. Então eu vou abrir aspas duplas, digitar o valor o texto sim e fechar aspas duplas. É dessa forma que eu retorno um texto dentro de uma função. Dou ponto e vírgula, então qual é o valor falso? Se aquela condição for falsa, abro aspas duplas, digito o texto não, fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Então, esses são os parâmetros que eu preciso passar para minha função. Feito isso, vou dar Enter, ele retornou para mim, então, o valor de não. Por quê? Porque o 5 não é maior do que 7. Suponhamos que se eu mudasse aqui para 8, desse Enter, então ele vai mudar para mim, indicando o valor de sim. Agora, eu vou te mostrar como, ao invés de eu digitar aqui diretamente o valor de sim ou não, deixa eu apagar aqui, digamos que eu queira retornar o valor que está contido em alguma célula. Então, qual é o valor se verdadeiro? Eu posso vir aqui, está aqui nessa célula. Eu seleciono ela, o valor se não, se for falso, eu seleciono ela aqui. Se eu fechar parênteses, dar Enter, ele vai fazer o mesmo retorno para mim. Se eu alterar aqui para 6, ele vai mudar aqui para mim da mesma forma. Se eu quisesse ainda retornar uma outra função aqui dentro, eu também conseguiria retornar uma outra função. Digamos se eu quisesse retornar uma função de soma para eu somar outros itens mediante essa condição, se eu quisesse retornar a média de alguns valores de acordo com esse meu parâmetro, então eu consigo aplicar várias outras funções dentro da função C também. Além disso, eu consigo utilizar outras funções como teste lógico também. Se eu quiser, como teste lógico, eu fazer a soma de dois valores ou a soma de um intervalo de valores e verificar se essa soma é maior do que um determinado parâmetro. Por exemplo, deixa eu colocar aqui de exemplo, vou colocar aqui função soma. Eu quero somar esses dois valores aqui, fecho o meu parênteses e eu quero verificar se essa minha soma ela é maior do que o meu parâmetro de verificação aqui. Por enquanto ele está vazio, mas depois eu vou estar inserindo um valor aqui para a gente verificar. Dou ponto e vírgula, se for maior eu retorno sim, se não for maior eu retorno não. Fecho o meu parêntese, dou Enter. Então ele retornou sim para mim porque eu ainda não verifiquei. Eu quero verificar então se a soma desses dois valores aqui é maior do que 10. É sim. Então se eu mudar agora, é maior do que 20? Não é maior do que 20. Então eu posso utilizar outras funções dentro da função C. Eu tenho certeza que essa função vai ser muito útil para você utilizar no seu dia a dia. Em algum momento, com certeza, você vai precisar fazer essa verificação. E eu tenho certeza e espero que esse vídeo te ajude. Beleza? Um forte abraço aí, até o próximo vídeo. Muito bem, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido, compreendido como utilizar a função C. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa nos comentários, nós vamos procurar estar sanando todas essas suas dúvidas, beleza? Então eu tenho certeza que em algum momento você vai precisar utilizar essa função C, porque ela é muito importante para o nosso dia a dia, para quem trabalha com planilhas eletrônicas. Quando você quer automatizar alguma coisa, eu tenho certeza que você vai precisar utilizar essa função. Um forte abraço e até a próxima.